A quinta-feira será marcada por um cenário de alto risco para temporais no sul do país. A formação de um ciclone extratropical próxima à costa da região sul e o avanço de uma nova frente fria voltam a colocar o estado gaúcho em alerta, com previsão de chuva forte, granizo, rajadas de vento acima dos 90 km por hora e possibilidade de tornados em algumas áreas. Enquanto isso, grande parte do interior do país continua sob a influência do ar seco, mantendo baixa umidade e elevado risco para queimadas. E atenção, os ventos ganham força a partir desta quinta no sul do país. E na sexta, também passam a ser destaque em áreas do sudeste, principalmente entre São Paulo, Sul e Triângulo de Minas e no Rio de Janeiro. A quinta-feira será de atenção e alerta na região sul. A atuação dos jatos de baixos níveis e de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera favorecem pancadas de chuva na faixa norte e nordeste do Paraná desde cedo, onde chove de maneira moderada a forte intensidade, com trovoadas, além do sudoeste paranaense, oeste de Santa Catarina e o norte gaúcho. Pela manhã, as instabilidades aumentam mais na metade oeste e em áreas do norte do Paraná, com chuva forte e trovoadas. Ao longo do dia, a aproximação da frente fria e a formação de um ciclone extratropical aumenta novamente as instabilidades sobre o estado gaúcho, além do centro-oeste de Santa Catarina, sudoeste, oeste e sul do Paraná, com alerta para temporais em algumas áreas. Na metade oeste, faixa sul litoral sul gaúcho, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, há chance de acumulados elevados de chuva, onde a situação é de perigo. Além da chuva e dos temporais, a possibilidade de granizo, ventos fortes e até risco de tornados entre o noroeste gaúcho e o oeste catarinense. Como muitas áreas já registraram grandes volumes de chuva nos últimos dias, os rios seguem com níveis elevados, e o risco de alagamentos, enxurradas, transbordamentos e novos transtornos continua. Se houver alerta na sua cidade, evite sair durante os temporais. Não atravesse áreas alagadas e acompanhe as orientações da Defesa Civil. E as rajadas de vento podem variar entre 70 e 90 km por hora em grande parte da região sul do país, podendo ultrapassar esse valor em alguns pontos do estado gaúcho, além do sul catarinense. No sudeste, o dia começa com tempo firme em grande parte da região, mas ao longo desta quinta, a chuva aumenta em áreas de São Paulo. As pancadas avançam pelo centro-sul, Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Ribeira, Litoral Paulista. E também chove em áreas do centro-sul do Rio de Janeiro, além da Zona da Mata e sul de Minas, de maneira moderada a forte intensidade. Em áreas da região central, oeste e sul de São Paulo, também são esperadas rajadas de vento mais fortes ao longo desta quinta. Na região central do país, o destaque fica para Mato Grosso do Sul. A previsão de pancadas de chuva principalmente no sul, sudoeste e sudeste do estado, com alerta para temporais no extremo sul. As rajadas de vento também aumentam pela região e podem chegar até os 90 km por hora no sul de Mato Grosso do Sul. Já nas demais áreas da região, predomina o tempo firme. No norte do país, o padrão muda pouco. As pancadas continuam concentradas entre o norte e a faixa oeste do Amazonas, Roraima, Amapá, noroeste, nordeste e litoral do Pará, enquanto as demais áreas da região permanecem com tempo firme e abafado. E no nordeste, a chuva continua concentrada na faixa leste. A previsão de chuva entre o litoral da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e também entre a região de Salvador e o sul da Bahia. Já no interior, o tempo continua firme, quente e seco. Em Porto Alegre e em São Paulo, as máximas nesta quinta podem chegar até os 28 graus e até os 29 em Belo Horizonte e em Salvador. Em Vitória, as temperaturas podem subir até os 30. E no Rio e em Cuiabá, calor de até 35 e 37 graus. E nesta sexta, dia 7 de agosto, além das condições para chuva em algumas áreas, o dia será marcado por um episódio de ventos muito intensos em áreas das regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, com destaque principalmente para áreas do litoral entre o sul e sudeste, leste do Paraná, sul, faixa litorânea e leste paulista, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba, onde as rajadas podem ultrapassar os 90 km por hora. A população deve acompanhar a atualização dos avisos meteorológicos e adotar medidas preventivas. Ventos desta intensidade podem provocar queda de árvores, destelhamentos, interrupção no fornecimento de energia, danos em algumas estruturas e dificuldades para o tráfego de veículos, especialmente em rodovias e em pontes. Quem estiver em áreas de maior risco, evite permanecer próximo a árvores, estruturas metálicas e locais com possibilidade de queda de galhos ou objetos. Também é importante reforçar a fixação de objetos soltos em quintais, varandas e também canteiros de obras, além de redobrar a atenção com embarcações e atividades no mar, que deve seguir bastante agitado entre a sexta e o fim de semana. Então, se você estiver na região sul do país, ou vai viajar por áreas do sul e sudeste nos próximos dias, acompanhe os avisos meteorológicos da Defesa Civil. A previsão indica chuva forte, temporais em algumas áreas e ventos fortes, enquanto no interior do país, o tempo seco continua exigindo cuidados com a saúde e com o aumento do risco de queimar. Portal William Nova Diretoria, Expo Luzerna 2026 e CDL Premia são destaques em Assembleia da CDL Luzerna. A Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, de Luzerna realizou, na noite de terça-feira, 4, sua Assembleia Geral Ordinária, reunindo associados para prestação de contas, apresentação de projetos e definição das ações que irão orientar os próximos trabalhos da entidade.
Durante o encontro, a diretoria apresentou um balanço das principais atividades desenvolvidas no exercício 2025-2026, além dos projetos em andamento e do planejamento para fortalecer o comércio local. Um dos destaques da Assembleia foi a apresentação de informações sobre a terceira Expo Luzerna 2026, evento voltado ao desenvolvimento econômico e empresarial do município. Também foi apresentada a nova chapa da diretoria e do Conselho Fiscal para o mandato 2027-2028, reforçando a continuidade das ações em benefício dos associados e do fortalecimento da entidade. Na área financeira, a prestação de contas referente ao exercício 2025-2026 foi aprovada por unanimidade pelos associados presentes. Outro ponto aprovado de forma unânime foi a campanha CDL Premia 2026, iniciativa que busca incentivar as compras no comércio de Luzerna, fortalecer as empresas associadas e movimentar a economia local ao longo do ano. Ao final da Assembleia, a CDL Luzerna agradeceu a participação dos associados e destacou que o envolvimento das empresas é essencial para manter uma entidade forte, transparente e representativa. A instituição reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do comércio, do associativismo e da economia do município. Portal William, informação direta e confiável. Um tiro de guerra de Joaçaba realiza Campo da Boina e reforça a formação de atiradores. O Tiro de Guerra 05008, de Joaçaba, divulgou o relatório das atividades operacionais e institucionais realizadas durante o mês de julho de 2026. A programação reuniu treinamentos práticos, ações voltadas à formação cidadã e atividades de integração com forças de segurança. O principal destaque do período foi o Campo da Boina 2026, realizado entre os dias 7 e 10 de julho. O exercício faz parte do Programa Padrão de Instrução do Exército Brasileiro e tem como objetivo desenvolver os aspectos técnicos, físicos e morais dos atiradores. Mesmo enfrentando condições climáticas de frio e chuva, os participantes realizaram diversas atividades, entre elas pista de orientação, instruções de higiene, primeiros socorros e prevenção de acidentes, patrulha militar e uma marcha de 12 quilômetros. O encerramento do treinamento foi marcado pela tradicional solenidade de entrega da boina verde-oliva, que contou com a presença dos familiares dos atiradores. A cerimônia simboliza a conclusão de uma importante etapa da instrução individual básica e reconhece o empenho dos jovens durante a formação. Além das atividades em campo, o tiro de guerra promoveu ações de integração institucional. No dia 2 de julho, a unidade recebeu a visita do comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar, Major PM Cleverson Tolfo Garcês, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre o Exército Brasileiro e a Polícia Militar de Santa Catarina. Os atiradores também participaram de um ciclo de palestras voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional. Entre os temas abordados estiveram autorresponsabilidade, carreira na Polícia Rodoviária Federal, prevenção de acidentes, educação para o trânsito, oratória e liderança. Segundo o tiro de guerra, as atividades têm como objetivo preparar os jovens tanto para os desafios da formação militar quanto para o exercício da cidadania e da responsabilidade na sociedade. Portal William, informação direta e confiável. Portal William. MEC divulga resultado da segunda chamada do ProUni para o segundo semestre de 2026. Os estudantes inscritos no processo seletivo do Programa Universidade para Todos, ProUni, referente ao segundo semestre de 2026 já podem consultar o resultado da segunda chamada no portal Acesso Único ao Ensino Superior. De acordo com o Ministério da Educação, MEC, os candidatos pré-selecionados devem comprovar as informações fornecidas na inscrição entre os dias 5 e 14 de agosto, apresentando a documentação exigida diretamente na instituição de ensino para a qual foram selecionados. O MEC orienta que, mesmo quando a instituição disponibiliza atendimento eletrônico, é responsabilidade do candidato verificar os prazos, locais e horários para a entrega da documentação. O não cumprimento dessa etapa dentro do prazo resulta na perda da bolsa de estudos. Os estudantes que não forem convocados nas chamadas regulares poderão manifestar interesse em participar da lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado da lista será divulgado em 1º de setembro, e os convocados deverão apresentar a documentação entre os dias 1º e 14 de setembro. Cronograma. Resultado da segunda chamada, 5 de agosto.
Comprovação de documentos, 5 a 14 de agosto. Manifestação de interesse na lista de espera, 26 e 27 de agosto. Resultado da lista de espera, 1º de setembro. Comprovação de documentos da lista de espera, 1º a 14 de setembro. Nesta edição, o ProUni oferece 471.304 bolsas de estudo em 879 instituições privadas de ensino superior de todo o país. São 219.725 bolsas integrais, 100%, e 251.579 bolsas parciais, 50%. Do total de vagas, 35.365 são destinadas a pessoas com deficiência e 188.880 candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, além das vagas de ampla concorrência. Portal William, informação direta e confiável.